Bom dia, boa tarde a todos os nossos alunos do EJA, certo? Estamos com saudade, não queríamos que fosse assim, a aula sendo feita dessa maneira, porque a gente gosta de estar junto, com as nossas brincadeiras, com a nossa aprendizagem. Esperamos que isso passe logo, que nós possamos voltar com saúde, com a alegria de sempre. E para não perder, não passar esse tempo sem ter o que fazer, não é? Vamos aproveitá-lo de maneira que a gente possa aumentar a nossa aprendizagem, aumentar o conteúdo aprendido por vocês. Então eu irei passar, estamos passando atividades. A atividade de matemática será sobre os problemas, que eu irei passar sempre sobre problemas de adição, subtração, multiplicação, divisão, e falar alguma coisa sobre os números, nesse caso aqui, reta numérica, certo? Então serão atividades fáceis, para que todos possam fazer e aprender, que é o mais importante, é você estar aprendendo alguma coisa, né? Seja pouco ou muito, a aprendizagem é importante. Estamos fazendo dessa maneira, mas que possamos voltar ao normal e em breve estaremos todos juntos, compartilhando da presença e da nossa alegria, companheirismo, né? Então iremos fazer agora a correção. Primeira questão: ao pagar R$400, liquidei uma dívida de 1.000. Quanto já havia pago nessa dívida? Então eu tinha uma dívida de R$1.000, eu acabei de pagar 400, ele quer saber quanto que ele tinha pago antes, certo? Então é um problema de subtração. Irei resolvê-la como 1.000 menos 400. Por quê? A dívida foi de R$1.000. Eu acabei de pagar 400. 1.000 menos 400, 600. Então, esses 600 foi o que eu já havia pago com relação ao 1.000. 1.000 menos 400, 600. Resposta, item B. Questão fácil, né? Ok, continuando. Segunda questão. Vovó recebeu 36 rosas, uma dúzia foi mandada pelos netos e as outras pelos filhos. Quantas rosas mandaram os filhos? Então a vovó recebeu 36 rosas, eu sei que uma dúzia foi os netos. Ele quer saber a quantidade que os filhos mandaram. Mais um problema de subtração. Eu irei fazer 36 menos a dúzia que os netos deram. 36 menos 12, 24. Então, 24 foram a quantidade de rosas que os filhos deram. 36, que foi o total que ela tinha recebido. Uma dúzia foram os netos. E o restante foram os filhos. Resposta, o item D. 24 rosas, os filhos deram. Ou seja, item 2 dúzias. Letra D. Terceira questão, mais uma questão fácil de subtração. Eu comprei 9 revistas, já li 5. Quantas revistas ainda tenho para ler? Então, se eu comprei 9, eu li 5, é 9 menos 5. Sobrou 4. Ainda terei 4 revistas para ler. Letra C. Resposta da terceira questão. Terei ainda 4 revistas para ler. Continuação. Quarta questão. Vamos lá. Recebi 20 quilos de uva. Dei 6 quilos para meu irmão e 5 para um primo. Com quantos quilos de uva eu fiquei? Então, nesse caso, eu tenho o total de uvas
são 20 quilos. Eu dei 6 para um irmão e 5 para um primo, ok? Então eu quero saber com quantos quilos de uva eu fiquei, né? Depois de ter feito uma doação para o irmão e um primo. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é quantos quilos de uva eu dei. Para o primo e para o irmão. O total. 6 mais 5, 11. 11 foi o total de uvas, de quilos que eu dei para o irmão e o primo. Então, se eu dei 11 quilos, eu tinha 20. 20 menos 11, 9 quilos restam para mim. Então, resposta, item C, 20 quilos, eu dei 11 quilos, 6 para o primo, para o irmão e 5 para um primo. 20 menos 11, restaram 9 quilos de uva que eu ainda tenho. Letra C. Quinta questão. Um pasteleiro fez 89 pastéis de carne e 76 de queijo. Ele vendeu 135. Quantos ainda não foram vendidos? Então, nessa questão, ele quer saber quantos pastéis não vendeu, não foi vendido. Ele fez 89 de carne, 76 de queijo, certo? Então, eu farei duas contas, igual a quarta questão, semelhante. De carne foram 89 pastéis de carne, 76 de queijo. Ele vendeu 135. Quantos pastéis ainda faltam? Falta quantos serem vendidos? Falta, né? Faltou um M aqui. Então eu irei primeiramente saber quantos pastéis ele fez. Ele fez só de 2 sabores, carne e queijo. Foram 89 de carne, 76 de queijo. Se eu somar 89 mais 76, ele fez o total de 165 pastéis. 89 carne, 76 queijo. Total 165. Agora, ele vendeu 135. Então eu irei fazer uma subtração agora. O total de pastel feito menos o total que ele vendeu. Então foram 165 menos 135. Então 30 pastéis ainda falta ser vendido. Letra B. Resposta da quinta questão. Continuando. Sexta questão. A população de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é de, aí a numeração, o número, habitantes. O número de pessoas que moram em Corumbá, escrito por extenso, será, vamos lá, eu tenho aqui, unidade, dezena, centena. E aqui eu tenho unidade de milhar, centena de milhar, certo? Então eu tenho aqui, item A, 95 mil, 95, unidade de milhar, 95 mil, ok, o ponto, 95 mil, tá certo, por enquanto. 704 habitantes, 704 habitantes. Parece que já é A. Vamos para o item B. 95 mil. Tá certo? E 74. Não é 74. É 704. O B está errado. Item C. 95 mil. Tá certo ainda. Continua. Vamos ver o resto. 740 habitantes. 740 se o 4 tivesse antes. Item C está errado. Item D,
95.070 habitantes. Completamente errado. Então, nossa resposta correta, e tem A, 95.704 total habitantes em Corumbá. Sétima questão, eu tenho os 4 amigos em um jogo. Vamos lá, o André ganhou 2.760, certo? O André. O Bento 2.587, o Carlos 2.699 e o Dário 2.801. Qual menino fez mais pontos? Então eu quero saber desses 4, qual deles fez a maior quantidade de pontos? Vamos lá. Todos eles fizeram 2.000. Então, a quantidade em milhar foram a mesma unidade. Todos fizeram 2.000. Primeiro número, antes do ponto. Segundo número, o André fez 707. O Bento 5. Ou aqui eu tenho 2.700, o Bento 2.500. O André já fez mais do que o Bento. O Carlos 2.000, olha, 600. Então o Carlos ainda 600, ainda é menor do que 700. E o Dário 2.000, 8. Então o segundo número 8, aqui no caso do Dário, é maior do que o 6 do Carlos, do que o 5 do Bento, do que o 7 do André. Então 2.801 foi o amigo que fez mais ponto. Resposta é o Dário, com 2.801 pontos. Oitava questão. 2,8 aí. Um garoto completou a quantidade de bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é composto de, vamos lá, eu tenho aqui, unidade de, a unidade, centena, unidade, dezena, centena. De novo, unidade, dezena, centena e milhar. Vamos lá. Eu tenho aqui nesse número uma unidade de milhar, correto. 9 dezenas, aqui é 9 centena. Letra A está errada. Letra B, uma unidade de milhar, correto. 9 centenas, 9 centenas, correto. E 6 dezenas, 60. 60 é 6 vezes 10, ou seja, 6 dezenas. Item correto, item B. Olha o C como está errado. Uma unidade de milhar, está correto. 60 unidades, olha. E cadê o 9? Aqui. Cadê a 900? Errado a C. A letra D, por que está errado? Uma unidade de milhar, está correto. Mas eu tenho 90 unidades. Cadê os 60? Então, nossa resposta, nosso item correto, item B. Uma unidade de milhar, 9 centena e 6 dezena. O que é 6 dezena? 6 vezes 10. Então, o 6 e a unidade de dezenas. 6 dezenas, que é o 60. 6 vezes 10, 60. Tem B. Nona questão é o ábaco. Representa o número. Esse ábaco da Cristina. Vamos lá. Eu tenho um ábaco representando as unidades, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, quantos números eu tenho nesse ábaco com relação às unidades? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 unidades. Então, pode ser a C
Olhe 4, que é o primeiro número, né? Unidade, 4. Ou a letra A. Olhe, C ou A. Então a B já está errado. Por quê? Tem 1, que eu tenho 4. Que eu tenho 1, que eu tenho 4. Eu tinha voltando para trás, ó. Aqui também, é o contrário, né? Deixa para lá. A dezena, unidades são 4, dezenas são 1. Unidade 4, dezena 1. Opa, C está certo. E a dezena 4, unidade 4, dezena 1. Também a A está certa. Por enquanto está entre a C e a A. Continuando. As centenas. Eu tenho aqui quantas? 3 centenas. Dezena. Opa. Dezena. Cadê a resposta legal? 3 centena, né? 3. Está aqui o 3, que é em relação à centena. Também tem 3. Mas, para definir o item correto, teremos agora a unidade e dezena de milhar. Dezena de milhar eu tenho 1, mas a unidade de milhar não tenho, ou seja, será 1. Se eu não tenho, é 0. Resposta, já tinha feito, né? Mostrado sem querer, será o item C, ó. Eu tenho uma unidade, dezena de milhar, aqui é a dezena de milhar, aqui a unidade de milhar, não tem, 0, então são 10, ó. 10, dezena de milhar, ó, 10. Centena, que é 3, dezena e unidade, tem C. Última questão. Eu tenho aí sobre reta numérica. Considere a seguinte reta numerada, né? Onde estão marcados apenas alguns números, que são 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. São alguns números, que aqui tem um monte de números, certo? Finitos, reta. O número representado pela fração menos 3 sobre 2, se fosse colocar nessa reta, onde ele estaria? Entre qual números? Menos 3 sobre 2. Então eu terei que fazer aqui, certo? Uma divisão, que é para saber quanto é que é esse número, em forma de decimal, com a vírgula. 3 sobre 2, eu irei fazer a divisão dessa fração e irei encontrar um número. Esse número estará entre dois números nessa reta, 2 pontos. Então, menos 3 dividido por 2 será 1,5. Se eu tiver R$3 e dividir para 2 pessoas, cada um recebe 1,50. Olha aí, 1,50. 1 e a metade e 50 centavos. 1 e a metade de 1, que é 50 centavos. Então, se eu tenho menos 3 dividido por 2, é menos, ó, o menos continua, 1/2. Então, menos 1/2 estará entre 1,5, a metade de entre 1 e 2, ó. Então, estará entre 1, estará nessa região, ó, menos 1/2, entre 1, menos 1 e menos 2. Por quê? Está negativo, ó. Estará nessa região. Letra B, menos 1 e menos 2. Estará nessa região aqui. Pronto. Fizemos a nossa correção da primeira atividade. Na próxima semana, irei fazer a correção da nossa próxima, que eu irei enviar para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço em todos e até mais.